Bom dia a todos, meus irmãos queridos. Nós estamos na nossa sala de estudo nesta quarta-feira. Temos mais um estudo da Palavra de Deus. Nossa lição de hoje, sempre atentos à sua aliança. Basicamente, esta semana nós estamos estudando sobre o juiz de Deus, do reinado de Deus. E hoje, sempre atentos à sua aliança. Será que nós que aceitamos a Cristo Jesus, ou temos aceitado o sacrifício de Jesus como expiação pelos nossos pecados, será que nós precisamos temer os juízes de Deus? Os juízes de Deus são para todos, permeiam toda a terra. Mas será que nós precisamos ter medo? Então, queridos, a nossa lição de hoje, nós temos aqui alguns textos no livro dos Salmos e também em Daniel capítulo 2, 22. Tá? Se você tiver a oportunidade, estude a sua lição, leia a sua lição, todos os versos aí que menciona, E nós vamos aprender que os juízes de Deus realmente não deve ser para trazer pavor ou medo para os seus filhos. Então vamos aqui ao nosso estudo de hoje. O Senhor não abandonará o seu povo e não o desamparará. Então aqui os Salmos aqui já vem dizendo para nós que Deus não tem desamparado, Ele não tem abandonado, deixado o seu povo, os seus filhos, a sua herança, Ele não tem desamparado. Então aqui nós já podemos, queridos, ter uma plena confiança de que nos momentos em que Deus estará derramando os seus juízos sobre essa terra, você estará amparado, estará cuidado, protegido por Deus. Ok? Muito bem. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. E aqui o Daniel, no capítulo 7, verso 22, ele diz assim, olha, veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo para que eles possuam a terra. Então aqui, queridos, nós aprendemos que Deus é o nosso juiz, tá? Mas esse juiz, ele simplesmente nos fortalece, ele nos ajuda. Tá? Aqui Daniel está dizendo que esse ancião de dias, que é o Senhor, ele fez justiça aos santos do Altíssimo. Então, quantas vezes nós somos injustiçados, Eu acredito que você e eu, não são poucas as vezes que nós tentamos fazer o melhor, mas em troca recebemos injustiça. Quem sabe no seu trabalho, mesmo em meio ao círculo familiar, na igreja, em meio a uma pessoa que você tinha como seu grande amigo, confiava tanto, e você fez tudo o que podia para ajudá-lo, mas você recebeu em troca a injustiça, foi injustiçado. Aqui, queridos, Daniel está dizendo que Deus irá fazer justiça. Fazer justiça para quem? Ele fará justiça aos santos do Altíssimo. A você, a mim, a todos nós, que um dia decidimos
entregar a nossa vida e viver para Deus e para a sua missão. De alguma forma que nós fomos injustiçados em alguma situação, pode ter certeza que Deus irá fazer justiça aos seus santos. Santos, aquele que ele separou, chamou e separou para um fim sagrado. Que fim sagrado é esse? Viver uma vida de santidade em obediência aos mandamentos, à santa lei de Deus. Inclusive, amanhã nós vamos falar bastante sobre a importância da lei de Deus, tá? E como ela é perfeita. Então, pela graça de Cristo Jesus, meus amados, ao nós conhecer a Jesus, aceitar como nosso Salvador, pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, abandonar os nossos pecados, né, e viver uma vida de obediência em santidade pela graça de Cristo Jesus, uma vez que fomos salvos pelo seu precioso sacrifício, lavados no seu sangue, então, queridos, Deus irá fazer justiça. Essa justiça é para defender você. O juiz de Deus, queridos, é para defender os seus filhos que são acusados pelo inimigo, acusados por Satanás, acusados pelos homens ímpios. Tá? Então, os juízes de Deus, ele nos protege, nos livra e nos fortalece. Ao contrário que aqueles que são ímpios, que rejeitaram o perdão, a graça, o sacrifício de Jesus, então receberão, claro, a sua penalidade de juiz porque rejeitou. Tá? Então Deus promete não rejeitar o seu povo, né, o povo da aliança. E ainda mais, Ele trabalha ativamente para manter seus filhos seguros nele. Então Deus, queridos, Ele está trabalhando para manter você e eu seguros sobre os seus cuidados, tá? Ele perdoa-nos, Ele perdoa os seus pecados e instrui e abençoa e fortalece o seu povo, ok? Em todos os acontecimentos bons e ruins, Deus está sempre conosco, Ele está sempre lá, presente. Em sua providência, né, nós podemos ver que Deus levou José ao Egito e por meio dele Deus salvou o seu povo e também pessoas de outras nações livrando daquela grande fome. Tá? Aparentemente, parece, queridos, que a princípio, quando José foi levado, vendido ali como escravo para os egípcios, parece que Deus o havia abandonado, o havia deixado, parece que, Deus o havia rejeitado, né? Mas Deus, ele tinha um propósito na vida de José quando ele permitiu que ele fosse levado para o Egito. Deus tinha o propósito de Deus era salvar o seu próprio povo, né, daquela temida fome que causou a morte ou causaria a morte de muitas e muitas pessoas por falta de alimento. No entanto, José foi um provedor por meio da sabedoria que Deus lhe concedeu para guardar, né, colheitas por vários anos para salvar o seu povo de uma fome vindoura. Tá? E ele foi o Salvador no contexto de livrar daquela fome, daquela morte, muitas pessoas e de muitas nações. Tá? Outro caso que nós temos aqui também é Moisés, quando Deus enviou Moisés para o Egito para libertar, para salvar o seu povo que estava ali na escravidão. Tá? Então, Moisés, ele teve que passar 40 anos sendo pastor de ovelhas, andando pelo deserto, passando ali por vários perigos, tá? Perigos de salteadores, ladrões,
né? Perigos de animais selvagens, mas, no entanto, queridos, Deus estava ali com Moisés na sua grande faculdade de aprendizado de como ele deveria aprender de Deus a ser humilde, né? A ser paciente, como ele deveria aprender do grande amor de Deus também para salvar o seu povo, né, que estava ali no Egito. Ok? Muito bem. Então, o Senhor, sem dúvida, Ele está sempre conosco, constantemente. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, nos momentos de provações, nos momentos de bonanças, Deus sempre está conosco constantemente. Como nós vimos aqui no primeiro verso, o Senhor não abandonará o seu povo e Ele não desampara, né, a sua herança. Queridos, quero desejá-lo a você um dia muito abençoado, tá? E que realmente Deus esteja contigo, que esta grande esperança ela possa triunfar no seu coração e que você realmente seja preenchido com esta graça de Cristo Jesus e com o seu amor. Tenha sempre esta certeza que você, como um filho e como uma filha de Deus, está sempre guardado nos seus braços de amor. Ok? Eu quero orar com você neste momento, pedindo uma bênção pelo nosso estudo. Querido e amado Deus, nosso Pai, damos graças a Ti por este privilégio de podermos estudar a Tua Palavra neste momento. E também, querido Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a mantermos firmes e sempre confiando nas Tuas promessas, sempre seguros nas mãos do Senhor e, querido Pai, com esta certeza de que nós estamos sendo protegidos por Ti. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão comigo nesta sala, sempre estudando a Tua Palavra. Abençoe a sua família, abençoe, querido, a sua vida espiritual, abençoe, querido Deus, os seus filhos, o seu cônjuge, abençoe o seu trabalho, todas as suas atividades, que o Senhor possa prosperar a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém.